Milene, você pensou na mesma coisa que eu já estava abrindo o menu aqui. Já abri aqui. Bem, já são 19h10. Doutor, o senhor quer dar as orientações iniciais? Tudo certo Então aí, doutor Alvarenga? eu vou apresentar o palestrante, então, porque o tema de hoje é bem legal e, e é um tema, gente, que interfere diretamente na nossa prática enquanto empresa e na nossa área de atuação enquanto médicos auditores, que é o parecer do CFM de 2024, que dá direcionamentos para essa área de atuação que a gente não tinha anteriormente. E o engraçado é que lá em 2024, quando esse parecer saiu, ele gerou um burburinho. Eu li o parecer, eu interpretei ele, e até recentemente, Dr. Rafael Varenga me chamou para conversar sobre. Eu falei, mas esse parecer, ele não muda nada da nossa prática diária. O Dr. Rafael falou, Rafa, não faz sentido isso, você está completamente enganado. Esse parecer, ele agrega muito ao nosso dia a dia, e ele é algo que, inclusive, empodera o médico auditor. E eu falei, caraca, vamos conversar que nós estamos com um entendimento bem divergente. E aí, quando a gente foi trocar ideia sobre o parecer, ver as coisas que, para mim, não iam influenciar tanto na nossa prática diária, falei, cara, você está completamente certo. É algo que agrega muito e que empodera muito o médico auditor. E ao mesmo tempo, o Dr. Rafael Varenga trouxe a sugestão, vamos conversar disso com o restante da Audicare, vamos discutir esse parecer e vamos ver onde isso influi na nossa atuação, no dia a dia, e aí daí que nasce a ideia desse Audicare Academy de hoje. Então, é um tema extremamente relevante e é um tema que, como o Dr. Rafael Varenga falou para mim lá atrás, ele falou assim, olha, é um tema que, embora interfira na nossa atuação no dia a dia, a gente não deu a devida importância para ele. Então, feita essa ressalva, agora eu vou dar a palavra ao nosso excelentíssimo Dr. Rafael Alvarenga, nosso médico auditor, que está alocado hoje no Rio de Janeiro. Foi com quem eu tive a honra de aprender a fazer um bocado da auditoria que eu faço hoje. Não sei se vocês sabem, mas quando eu comecei lá atrás, numa grande rede lá em Brasília, o médico auditor da Audicare, com quem eu me degladiava dia a dia, era o Dr. Rafael Alvarenga. Então, foi de lá que eu aprendi esse meu espírito de auditoria, que depois eu trouxe para a Audicare também. Então, doutor Rafael Varenga, seja muito bem-vindo e muito boa noite para todo mundo, pessoal. Muito boa noite. Eu estou aqui rindo, Lisboa, mas obrigado pelas palavras carinhosas. A gente se degladiou um bocado e eu vou usar um tantinho isso aqui. Olha, eu fui muito mais carinhoso com o Lisboa do que ele falou agora em relação à nossa discordância sobre a leitura desse parecer, né, dessa consulta que teve. E o Lisboa vai perceber que, na verdade, foi essa mesma rede, né, o colega que motivou tudo isso daqui, fica bem claro. A gente teve aí boas discordâncias e boas concordâncias. Eu vou compartilhar minha tela para vocês irem acompanhando. Uma boa noite a todos, boa noite, chefes, boa noite, colegas. Se tiver algum pedacinho que não... Boa noite, doutor. Boa noite. Gente, estou com um problema Boa noite. Tá bom? A minha telinha, Boa a minha noite, câmera não está funcionando, e eu entrei mais cedo para fazer um teste com Lisboa, ela estava funcionando e perdi-me ela aqui. Incomoda a sua tela divididinha assim? Só um detalhe. Para mim não, tá dando para visualizar perfeito, não sei para o restante da audiência. Sim, tá normal. Um detalhe, Rafa, eu acho que vale, quem quiser comentar, perguntar, pontuar, eu acho que vale a gente ir fazendo isso ponto a ponto. Ou você prefere falar tudo e no final a gente discutir? Não, Rafa, eu prefiro exatamente como você falou, microfones abertos, a qualquer momento, qualquer pessoa interrompa, vamos debater, vamos construir juntos. Eu acho que é a melhor forma de passar por essa resolução. Fechado. Beleza? Então não precisa nem pedir, posso falar? Só começa falando e tá ótimo já. Então a gente vai fazer isso, né? A gente vai lá pro nosso Conselho Federal de Medicina, e vai discutir esse processo consulta, que aconteceu no final de 23, foi ao longo do ano inteiro de 24 sendo debatido, porque afinal o número de processos no Conselho e as discussões junto ao Conselho que envolvem a auditoria médica estão só aumentando, e ela sai no finalzinho de 2024 para o início de 2025. Ela sai tão no finalzinho de 2024 que a gente só se dá conta dela já em janeiro de 2025. Vou passar com vocês, e eu quero que a gente sempre tenha clareza dessa imagenzinha aqui. Eu quero que a gente pense nas termófilas, eu quero que a gente pense na Batalha dos 300, porque essa resolução,
ela parece que enfraquece o auditor, a auditora, mas muito pelo contrário. Exatamente como Joana d'Arc, enfrentando aqueles exércitos monstruosos, com seus parcos de 19 anos, a gente com essa resolução na nossa frente, sozinhos lá no hospital, enfrentando o hospital inteiro, e o que essa resolução fez foi, a gente agora não precisa enfrentar o hospital inteiro. É uma batalha por vez, não vou falar um inimigo, mas um oponente por vez. Nós não precisamos mais debater com especialistas que nos pegam de surpresa. O tempo das reuniões é sempre a nosso favor. Essa resolução, ela pega toda a dinâmica da auditoria e fala: o tempo é amigo do auditor. E é por aí que a gente vai caminhar. Então, vamos começar, né? Então, como a gente falou, né, esse é o parecer do CFM 11 de 2024, e a gente vai começar não lendo ela, mas sabendo quem escreveu. Esse conselheiro, ele é um pneumologista e ele é perito judicial. Ele é muito preciso com as palavras. Eu cheguei a ler algumas coisas que ele fez enquanto perito, porque isso é público, e a gente percebe como ele é carinhoso, como ele é meticuloso com as palavras que ele escolhe, e a gente vai perceber isso durante a leitura da resolução que ele foi o conselheiro que escreveu. E mais, vamos voltar para o assunto. Auditoria concorrente em saúde na gestão médica. Ele está associando de forma clara, evidente, firme, a auditoria e gestão médica. Então, agora, a auditoria, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, é parte atuante, expressiva, clara da gestão médica. E ele já dá uma outra dica para a gente. Olha, eu não vou poder falar só sobre medicina, eu vou ter que falar sobre saúde. Então, é a auditoria concorrente em saúde, que é uma coisa muito mais ampla, enquanto prática de gestão médica. Esse é o assunto dessa resolução. Você já vê que a gente tem um outro olhar, né? E aí vai, mas tá bom, Rafael, mas ela é sobre o quê? Como assim? Vamos implementar, vamos colocar agora na prática? Então, eles recebem um e-mail, o conselho, com uma série de questionamentos. A gente vai passar por todos eles, mas para a leitura não ficar chata, vocês vão ver aí, eu estou só marcando, ó, 1, 2, 3, 4 perguntas que ele vai ter que responder. Não, são 9. E a pergunta 7, ela só faz sentido a depender da resposta das anteriores, da 3, da 4 e da 5. Então, só para a gente organizar, são 9 perguntas que nós vamos passar, sendo que a 7, ela depende das respostas 3, 4 e 5. Rafael, mas ela era sobre o quê mesmo? Ela era sobre auditoria. Gente, são só 18 slides, eu já estou no 7º, é bem rapidinho, a gente vai poder começar um monte aqui. Lá na página 3 desse documento, talvez tenha uma das assertivas mais importantes para entender como esse conselheiro pensa. Então, a gente vai ler um pouquinho aqui. A auditoria concorrente, como definida, então ele vai explicar o que é a auditoria concorrente. Ela foi extrapolada para a auditoria hospitalar realizada durante a internação do paciente ou em tempo real ao atendimento médico. Aí ele fala, olha, isso não tem em manual, a grande maioria das fontes disso é da enfermagem, e aí ele dá agora a indicação de quem está questionando e a quem está questionando. Algumas operadoras de saúde e cooperativas médicas. Poxa, gente, só tem uma cooperativa que realmente importa nesse país em termos de volume. A gente sabe que eles estão falando, a gente pode falar aqui, né? Afinal, a nossa reunião é interno corporis, né? A gente pode falar o nome de todo mundo. Eles estão falando da Unimed. Vem implementando essa modalidade. Qual a modalidade? Auditoria concorrente. Que do ponto de vista ético procedimental não foi normatizada pelo CFM. Ele não nega a existência. Ele usa a palavra normatizada. O CFM ainda não criou norma. Ainda não definiu dessa forma. E aí ele fala, olha, por conta disso, tem que ler a resolução inteira. Eu vou preferir usar eventualmente um outro nome. Mas para que eu não seja confuso, eu vou acabar usando concorrente. Então ele fala, concorrente não é o melhor nome, porque não foi ainda normatizado pelo CFM. A gente tem auditoria de contas, tem auditoria médica, mas eu vou falar isso, conselheiro. Auditoria concorrente no documento, para que todos me entendam. Quando ele faz isso, ele não nega que a gente possa usar o termo auditoria concorrente. Ele só convida a sociedade de auditoria a sugerir para o CFM essa normatização.
E aí a gente vai... aí, acho que vem a primeira coisa em relação ao que a gente, levou a gente a debater o parecer, que eu falei assim, o parecerista, ele diz que não existe auditoria concorrente, ponto. E o que a gente faz todo dia? O doutor Rafael Alvarenga trouxe a visão diferente para mim. Ele falou, não, doutor Rafael, ele está dizendo que não tem norma do CFM e que esse termo podia ser melhor descrito, mas na falta de algo melhor no momento, é o que a gente tem para hoje. E eu falei, cara, é o começo de um processo. Então, ele não está negando nossa atividade de todo dia fazer auditoria concorrente. Ele só está dizendo assim, até agora o conselho, que é quem regulamenta a profissão, ainda não definiu um escopo, uma norma para isso. E isso, para mim, trouxe aquela visão assim, existe. Precisa ser regulamentado, precisa ser discutido para dar o melhor norte dessa existência, né? Perfeito, porque, veja, ele é do judiciário, e de forma mais ampla, né? Amplo senso, ele é do judiciário, ele é perito. Então, as palavras têm muito poder para ele. E ele fala, não foi normatizada, não tem norma. Beleza? E aí ele fala assim, ok. Mas, doutores, e por que vocês têm tanto medo de alguém levá-los para o CRM, por exemplo? Porque uma das coisas que eu percebo é que o médico, o auditor, se preocupa demasiadamente em ser citado por qualquer instituição, vamos dizer, hospitalar ou rede, né, que nós temos no nosso país, e levar um processo para o CRM. Por quê? Já que a coisa está mais branda, pelo que eu senti de ambos os professores. Mas a dor de cabeça não, né, chefe? A dor de cabeça que a gente vai ter não compensa. Mas eu não acho que é medo, não. Eu acho que isso já passou faz tempo. Pelo menos aqui em São Paulo a gente não tem isso, não. Será, doutora? Não, certeza. Pelo menos com quem eu lido, talvez os mais novos sim, mas a gente que já está há muito tempo, eu nunca tive medo de ser levada para o CRM. Agindo com ética, com boa educação, não tem porquê nem a instituição e nem o colega me levar para o CRM. Existem algumas barreiras muito grandes aí, né? Ética profissional é a principal delas. Você sendo educado e ético, a gente não está interferindo em conduta, então não tem problema nenhum. Talvez eu modificaria a palavra medo para prudência. Isso, sem dúvida. Veja, o auditor, no meu entendimento, no tempo que eu tenho de auditoria, ele realmente fica no meio das coisas. Se eles é voraz, mesmo com pareceres em relação a sustentar uma glosa, ele enfrenta do lado de lá também algumas dificuldades com as próprias operadoras de saúde. Então, você não tem isso de maneira bem razoável. E você não tem, na maioria das vezes, é uma crítica ao nosso conselho, que haja uma defesa explícita da auditoria. Eu continuo achando que ainda, apesar de já ter evoluído, né, acho que a auditoria está muito ainda rudimentar em algumas práticas no mundo corporativo hospitalar em relação a essa figura do auditor. Vide os enfrentamentos que temos vivido aí no dia a dia. Todos nós. Alguns mais, alguns menos. Em termos de comportamento, naquilo que aponta. O auditor que aponta ainda é visto como não é bem visto ainda por essa comunidade hospitalar. Ainda há isso. Eu acho que isso faz com que a gente seja prudente. Edivaldo, é muito prazer, a gente não se conheceu ainda. Longe de querer antagonizar, mas fazendo em parte coro, essa responsabilidade da defesa, eu entendo que ela também é do conselho, mas ela é muito mais da sociedade de classe, ou seja, da sociedade de auditoria. Como foram batalhas semelhantes de outras especialidades. A própria cirurgia plástica, que tem a sociedade mais antiga, ela foi durante muitos anos ridicularizada pelas outras especialidades médicas, no que dizia respeito à estética, como se não fosse de fato medicina. E não foi o conselho que saiu em defesa da cirurgia plástica estética, foram as sociedades. Estou citando só um exemplo, mas eu entendo que o caminho ele é muito pelo nosso fortalecimento, nós nos ajudando, nós nos apoiando,
empresas gigantes como a Outcare, apoiando a sociedade. E vocês sabem que eu acho que a origem desse medo, chefe, e aí usando o termo medo mesmo, também ocorre muito pelo desconhecimento. É igual a doutora Edilene disse quando ela fala assim, a gente que tem anos de experiência, que já trabalha, que faz seu trabalho correto e sabe o que é correto, o que é ético a ser feito, o medo não existe, porque se me apontarem do que eu estou dizendo, eu consigo pegar qualquer livro de medicina e falar, está escrito aqui, eu não inventei. É diferente de quem entra nessa profissão, ou até no começo, que a auditoria ainda é uma área de pessoas neófitas, acaba que a pessoa cai de paraquedas e ela não tem noção do que é a prática corrente, ou do que é ético, do que é lícito no exercício da função dela, então ela acaba tendo medo, né? Fala, vão me levar para o CRM, vão caçar o meu diploma, e eu só sei fazer isso, eu não sei fazer mais nada na vida, então dá medo mesmo. Então, acho que o desconhecimento nessa hora, ele também é um aliado que vai contra a pessoa que está começando nessa área. Mas, doutores, doutora Edilene, eu fiquei até feliz em saber da sua coragem, mas quando eu trouxe o vocábulo medo, é porque eu vejo quantos médicos ficam felizes quando acontece esse processo de levá-los para o CRM e eles me comunicam, eu digo, não, nós temos advogados para ficar com vocês, temos advogados para fazer a peça, e eu vejo que isso é muito bem aceito, entende? Então, por isso, por ser uma rotina em nossa vida, está sendo atualmente, então eu vejo que é como se nós estivéssemos abraçando, dizendo, olha, está aqui o advogado para te ajudar, ok? Como agora, não, isso é perfeito, isso é perfeito. A gente se sente muito mais segura aqui na ponta, olha, sem dúvida nenhuma, quando a gente trabalha com uma empresa responsável. Então, eu convidei um dos nossos advogados para estar aqui agora. Estou terminando de fazer um processo que a doutora Ana Cristina Araújo Dantas, que é a nossa diretora médica, nos trouxe que alguém a levou para o CRM, entende? Então, foi nesse sentido. Mas eu achei interessante você trazer, olha, eu estou firme, ok, concordo plenamente. E eu digo, sabe o que para os médicos? Eu acredito que lá no CRM tenham também os colegas de vocês que vão ouvir o que nós vamos falar. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E eu vou dizer até mais, acho que com tantos anos, acho que o professor vai concordar comigo, tantos anos de auditoria, hoje a gente vê o outro lado tendo medo da gente também. Então, não é assim tão fácil, não. Quer dizer, coisa que a gente não via antes, né? Hoje o auditor já é um profissional estudado, a gente estuda muito mais, a gente estuda todas as especialidades. Hoje nós não somos mais vistos como há 30 anos atrás, aqueles que não deram certo na vida e foram auditores, né? Hoje a coisa é um pouco diferente, né, professor? Gente, por favor, agora que eu vi que tá professora, porque eu uso essa conta quando eu dava aula, mas eu sou médico. Eu não tô aqui como professor de ninguém, não. Mas tá tudo certo, tá ótimo. Se puder depois corrigir, troca aí meu nome, se alguém sabe trocar. Não, mas eu te chamo de doutora, então, pronto. Não, doutor, vai. Eita, tá demais também, gente. Vamos seguir. Foi sem querer, tá? Oi, olá, boa noite. Olá. Oi. Muito boa noite. Geice Ellen, aqui de Belém. É bastante interessante. Essa semana, nós estávamos tendo uma discussão saudável, uma conversa, né, com a equipe do hospital em que a gente trabalha aqui, em relação realmente à questão da auditoria. Porque o que tem acontecido aqui, não com a Bradesco, mas que tem acontecido bastante aqui. Eles, dentro das operadoras, eles têm liberado, quando chega a solicitação, eles liberam tudo, para que a auditoria concorrente, no caso, faça essa verificação do prontuário, da conta do paciente, para verificação do que se tem pertinência ou não. E tem tido bastante representação no Conselho de Medicina aqui, porque se o procedimento está autorizado, se o material está autorizado, como é que o auditor foi lá e glosou? Como é que o auditor foi lá e cortou? Então, assim, tem bastante colegas médicos aqui que têm tido esse tipo de problema aqui em Belém. Vem a autorização do convênio, está tudo autorizado, tudo lindo, porque eles liberam tudo, para que lá no hospital seja feito esse corte. Quando Gente, é feito esse... adorar essa apresentação.
Que bom. Graças a Deus, doutora, que é assim, que a gente vai ter serviço o resto da vida. Nosso papel é exatamente esse, né? É fazer a conta e ver se foi feito o que foi autorizado, né? Cheque em branco, né? Sim, sim, justamente, eu acho que a palavra realmente é essa, porque quando quando as operadoras têm liberados, eles liberam realmente esse cheque em branco. E quando é feito realmente esse filtro da validação, aí os colegas que têm feito a solicitação não têm concordado muito, aí tem gerado todo esse transtorno. Posso fazer duas considerações sobre isso que você falou, Gislene? Sim, por favor. Ellen, perdão. A primeira, geralmente os planos de saúde, quando fazem essa liberação, eles colocam já no documento da liberação, que ainda que o código esteja liberado, ele será novamente auditado, vem escrito no rodapé. E o segundo ponto, só quem pode entrar contra o médico auditor é o diretor. O médico assistente, se ele quiser entrar contra você, ele tem que entrar contra o hospital também. A gente vai ver isso aqui. Posso ir passando? Sim. Sim. Beleza. Vamos lá. Então, dentre as atribuições extraídas de alguns manuais técnicos e artigos encontrados, isso aqui é porque ele está definindo, ele está querendo dizer o que é a auditoria concorrente, tá bom? E olha só, ele basicamente vai citar Unimed, um autor que todo mundo sabe, que todo mundo usa, que também é da Unimed. Em peso, nós observamos que este trabalho foi feito para contrapor uma rede que estava entre 23 e 24, rompendo com a Unimed. É muito fácil saber de que a gente está falando. Eu não estou aqui discutindo se a gente usa prata, se a gente usa ouro, tá bom? Eu vou focar na auditoria, mas a gente sabe, tá bem, né? Quem que estava se degladiando, e ele vai responder quem está com a razão. Vamos a cada uma das perguntas? Gente, aí vai ter que ler as perguntas, não tem outra forma, mas eu não vou ler a resposta inteira, não. Pode o auditor concorrente sugerir mudança na conduta médica durante o curso da internação? Ele vai começar falando assim, o auditor não pode interferir na conduta médica. Mas todo mundo sabe disso. Ninguém tem dúvida. A gente não pode interferir na conduta. Mas, olha só. No entanto, mediante termo consubstanciado endereçado ao diretor técnico da instituição e após os esclarecimentos do médico assistente, a gente já vai entender como é que faz isso. O auditor pode negar o pagamento ou seguimento de determinados procedimentos que não são cobertos, que não são aprovados, que não tenham raciocínio técnico em sua prescrição ou que estejam em desacordo com as boas práticas. O que está escrito aqui te respondendo, disse Ellen? O Conselho Federal agora falou que nós podemos sim negar o pagamento ou seguimento que não tenham raciocínio técnico em sua prescrição ou que estejam em desacordo com as boas práticas. A gente não pode negar que eles façam. A gente não pode chegar para o médico assistente e falar assim, você está proibido de fazer. Mas a gente pode fazer assim, se você quer fazer, faz. Mas eu vou dizer para o plano não pagar. Isso está coberto pelo Conselho Federal. 2. Caso positivo. Então, assim, porque o 1 já botou a bola para a gente chutar. Rafael, aqui teve um negócio que me incomodou. Vou voltar nessa primeira, que ele fala assim, mediante termo consubstanciado endereçado ao diretor técnico da instituição e após o esclarecimento do médico assistente. O que é isso? Nós recebemos do diretor médico o acesso ao prontuário. Nós recebemos do diretor médico aquela folhinha que fazemos a prorrogação das internações. E nós lá escrevemos um relatório. Por exemplo, em desacordo com internação em leito de UTI, conforme evoluções e condutas, destaco ainda exames complementares e laboratoriais da data tal, trocando, então, uma UTI por apartamento. E nós devolvemos isso para o hospital. O hospital, com seus prepostos, é que tem que levar até o diretor. Tudo aquilo que a gente escreve é como se a gente estivesse escrevendo direto para o diretor técnico. Mas o auditor interno carimbou. É o preposto do diretor técnico. A gente não muda nada na nossa conduta. 2. Caso positivo, se a gente pode glosar,
Essa sugestão de mudança deve ser enviada diretamente a quem? Ao médico assistente? A um gestor médico da instituição? Ao diretor técnico? Ao diretor clínico? Aí ele coloca, deve ser endereçado ao diretor técnico da instituição e não diretamente ao médico assistente. A nossa conversa nunca é com o médico assistente. Ela sempre é triangulada. Ela é triangulada pelo diretor técnico ou pelo seu preposto. O seu preposto é o tal do auditor interno. Ou seja, a gente agora só conversa com o médico assistente se quisermos, quando quisermos, nas nossas condições. Isso quebra um argumento da prática contra o auditor, que é o seguinte, e eu já me vi diante dele algumas vezes, que é, o médico assistente se senta na sua frente e fala, olha, eu estava lá do lado do doente, eu peguei nesse doente e eu estou dizendo que ele tinha que ficar na minha UTI 1 mês morando lá. E você é o auditor, você só viu um prontuário que está até mal escrito. E esse argumento, ele não é nem lógico, porque o nosso trabalho enquanto auditor é fazer uma auditoria documental e a evidência do documento é a nossa ferramenta de trabalho. Então, isso é uma quebra de paradigma, porque tanto que em determinadas redes eles têm essa prática de querer que o auditor discuta com o assistente, porque o assistente sempre vai tentar se valer dessa coisa de fui eu quem examinei o paciente. Ele não se preocupou em escrever nada adequado para você fazer a análise do prontuário, mas ele quer, nessa hora, ganhar no grito do auditor. E aí, isso também empodera a gente nessa hora. Lembrando, nós auditamos e precisamos de referência e evidência. Não é de bate-boca, não é de convencimento sem substância. Esses dias recebi um relatório e vi escrito no relatório. Eu sou um dos únicos 3 médicos que faz essa cirurgia. Você devia estudar. Eu li aquilo e falei assim, mas aqui não está respondendo o meu questionamento. Circulei, glosa mantida, não respondi do questionamento tal. Pronto. Vai fazer o quê? Ele pode gritar, sabe com quem você está falando? E eu vou responder para ele. A gente pode chamar psiquiatria, né? Bem, vamos continuar, né? Para a gente não ofender o coleguinha. Então, pronto. Então, a gente endereça ao diretor técnico. E pronto, esse é o fluxo. Aqueles papeizinhos todos ali. A gente não fala com o médico assistente. Vamos para 3. Como deve proceder o auditor concorrente na hipótese de discordar da necessidade de internação hospitalar? Que é o que a gente faz em 50% do nosso trabalho. O auditor, eu vou ler a resposta inteira. O auditor, no caso de discordância da indicação de internação, antes de qualquer glosa, deve comunicar ao diretor técnico da instituição, formalizando a discordância, que é aquele papel que a gente escreve, indicativo de glosa. Ali não há a glosa efetivada. Quem efetiva a glosa é o convênio, é a operadora. Se há argumento racional técnico para internação, do ponto de vista do auditor, ele deve ser discutido posteriormente, sempre após a manifestação por escrito do médico assistente com as devidas justificativas. A gente não escreve no papel? Eles têm que devolver por escrito. Discordo de tal data por conta de tal característica. Ótimo. Aqui muda um pouco. Há uns anos atrás, quando eu e Lisboa nós consensávamos, era normal a gente conversar. Era um momento do consenso, era muita conversa. Eram ali que ocorriam as negociações. Isso ainda acontece. Essa resolução não põe fim a isso, mas explica para o hospital que se ele quer que o auditor mude de ideia, quem tem que escrever no papel são eles, porque a gente já escreveu o nosso parecer. Discordo. Se ele acha que aquela justificativa que eu dei é curta, o hospital tem que escrever. Você não apresentou elementos para dizer que esse paciente não precisa de UTI. Tá, e daí? Você tem que me dizer porque ele precisa de UTI. Não sou eu que tenho que te dizer porque ele não precisa. Percebe que a lógica é toda invertida? O ônus agora de dizer que aquele paciente precisa ficar no UTI é do hospital. Ainda que o auditor ele escreva justificativas simplórias, eu não concordo com isso. Mas ainda que ele escreva justificativas simplórias, quem tem que discordar do raciocínio e apresentar justificativas é o hospital. E eu acho que quem escreveu isso não percebeu o tamanho da bomba atômica que ele deu, o poder
para os auditores. Podemos continuar? Tá tudo na paz? Se alguém discorda, fala, eu discordo! E aí a gente debate. Vou continuar. Acho que só tem concordâncias. Como deve proceder o auditor concorrente na hipótese de discordar do prazo estabelecido para alta, acreditando que essa possa ser antecipada? Isso aqui é grave. Isso aqui vai entrar, inclusive, na discussão de paliação. Aqui, muita cautela, como os colegas alertaram anteriormente. Não cabe ao auditor indicar ou reprovar tempo de alta ou sugerir sua antecipação. Então, na hora de escrever, não escrevam que a pessoa pode ir de alta. Escreva, solicito plano terapêutico. Solicito metas relacionadas à alta. Porque eles têm que esclarecer para a gente. O que precisa para alta? Diga aí, Lisboa. A evidência da necessidade de manutenção da internação. Critérios clínicos para manutenção da internação. Perfeito, perfeito. Então nós fazemos perguntas, porque eles vão ter que provar, eles vão ter que responder. Porque, Rafael, mas e se o paciente for ficando lá e eu achar que ele pode ir de alta? Você pode glosar tudo. Não tem problema glosar, você só não pode falar, este paciente pode ir de alta. Aí a gente fere essa resolução. A discussão de altas médicas deve ser realizada no âmbito da equipe, junto à direção, blá, blá, que sempre pode atuar ouvindo o justificativo do médico assistente. Tudo bem? Então, eles vão discutir. Eles que eu digo, médico assistente é o médico que atende o paciente. Eu sei que no Rio a gente fala que médico assistente é o médico particular que a família contrata, mas médico assistente é aquele médico que está lá na hora cuidando do paciente. 5. Como deve proceder? Só são 9, a gente já está acabando. Boa noite. Só te Muito boa noite, Micael. Muito prazer te conhecer. Em relação ao item 4, rapidinho, uma coisa que eu faço é o seguinte, quando eu mando mensagem pro diretor da internação, por exemplo, eu falo assim, será que esse paciente ainda tem pertinência de internação em UTI? Mas eu não sugiro alta, né? Eu só pergunto indiretamente se ele tem pertinência de internação em UTI. Isso seria sugerir antecipação? Não, né? Micael, não, porque você está fazendo uma pergunta. Contudo, esse diálogo com o responsável pela UTI, ele pode te gerar algum embaraço. Porque também... assim, geralmente, esse tipo de conversa, eu consigo êxito, sabe? O pessoal entende, né? Não, realmente, vou solicitar alta amanhã e tal. Esse tipo de pergunta, assim, sendo indireto, mais brando, o pessoal geralmente avalia e dá certo, né? Eu faço a mesma técnica, Micael. Eu tento dialogar com esses chefes. Mas essa parte, eu vou te falar que ela está um pouco no terreno cinzento. Porque com quem que nós podemos conversar? A resolução inteira vai falar que a gente só pode conversar com o diretor. Ele pode indicar um preposto, tudo bem? Que via de regra o auditor interno. Mas alguns indicam como os diretores da unidade. E aí é a hora que a gente aproveita para conversar com os diretores da unidade. Só acho que a gente tem que evitar conversar com o médico assistente, porque a resolução ela dá umas pancadinhas nisso. Mas os hospitais não conhecem ainda isso, então tá tranquilo. Entendi. Não, perfeito. Mas eu faço exatamente como você falou, eu faço o questionamento. Doutor, esse paciente precisa mesmo ainda continuar em UTI? Você pode me esclarecer o porquê? Doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta frente a isso que o senhor colocou agora. Algumas operadoras estão voltando com as visitas beira-leito. Frente a nós, não podemos ter contato direto com o paciente. Frente, nós não devemos nos dirigir ao médico assistente. Como que a gente atua nesse momento? Nós vamos estar no andar, na frente do paciente e na frente da família. Gente, posso dar essa respostinha de Lene, doutora, daqui a 2 perguntas? Claro. Porque esse é, sim, um assunto polêmico, que a gente pode ter contato com o paciente? Sim. A questão é o que nós podemos falar, perguntar tudo, mas o que podemos falar. Aí é que pode gerar algum chiadinho. Um dos objetivos de responder esse parecer é para que o médico auditor, ele não seja elemento de conflito entre o médico assistente, lembrando, eu estou usando o termo médico assistente como médico que cuida ali, que nós também cuidamos, né? O médico que operacionaliza a medicina do cuidado, enquanto nós operacionalizamos, né, a gestão. Tudo bem? Mas eu vou chegar nela, mas você me segura um pouquinho? Ok. Obrigado. Vamos para essa 5. Como deve proceder o auditor concorrente na hipótese de discordar do nível de complexidade? Que é aquela história, né? UTI, apartamento, SEMI.
do leito do qual o paciente está internado. A discordância do auditor deve ser endereçada novamente, né, o diretor técnico após justificativa. Eventuais discordâncias sobre o tipo de leito devem ser articuladas com a direção, com responsáveis técnicos, e no blá, 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 blá. O que está dizendo? A gente vai escrever o mesmo papelzinho e eles vão ter que responder. Pode existir discordância, não tem problema, é só isso ser relatado. O nosso trabalho em relação a isso não muda, segue o mesmo papelório que a gente faz. Rafael, mas no final, se a gente mantém a discordância, de quem é a palavra final? Vamos descobrir. Vamos continuar lendo aqui, né? A 6. Deve o auditor concorrente enviar evidências científicas que corroborem a proposta de mudança de conduta para o médico assistente? Eu estou, por exemplo, me incomoda muito, eu discutia com Lisboa esses dias, sobre o uso de albumina. Existe uma resolução de 2000 da Anvisa, essa resolução ela foi alterada em 2004, e em 2013 o Ministério da Saúde soltou uma portaria, revogou de 2004 e jogou de novo de 2005. Perdão, de 2000. Nessa porcaria de resolução da Anvisa, está escrito as situações em que a albumina pode ser usada. Uma das que está lá é assim, choque séptico, mas não fala que é hipoalbuminemia. Outro, fala assim, queimados. Ora bolas, queimados de primeiro grau podem usar albumina? De acordo com a Anvisa, podem. Essa resolução da Anvisa é muito ruim. Poxa, mas existem artigos muito mais modernos que apontam os malefícios da albumina. Estou tergiversando um pouco, mas para chegar nesse ponto. Já sei. Eu vou pegar essas meta-análises de albumina e vou enviar para o meu colega lá do hospital para mostrar, olha, de acordo com esses textos, você não pode fazer isso. Gente, essa resposta 6 diz que a gente não pode mandar isso para o coleguinha. A gente tem que mandar isso, ele deve ser reservado às suas considerações do diretor técnico. Aqui é para quê? Evitar as situações de conflito com o médico de ponta. Imagina o médico lá da ponta passando uma situação em que ele mostra desconhecimento da arte médica frente ao auditor. Então, nós não devemos, de acordo com a resolução, de acordo com o item 6, entregar o artigo científico para essa pessoa. Se temos discordância, vamos fazer isso no nível gerencial, porque a auditoria agora é gestão médica, como começou o parecer. Né? Em item 7, em caso de discordância daqueles itens, que é o quê? Internação, alta, nível de complexidade, pode o auditor concorrente prosseguir com a negativa de pagamento daquele dia, período, seja por meio de negativa, emissão de senha de autorização, por meio de realização de glosa técnica? Agora é a resposta linda. Gente, eu quero que vocês leiam isso aqui com a boca cheia, com o coração repleto. O auditor tem a prerrogativa de negar o pagamento do procedimento. Percebem como isso é forte? Discordo, me convençam. Discordo, me convençam. Discordo de senha de internação. Está escrito ali, ó, senha de autorização. O auditor tem a prerrogativa. Tá, mas você pode negar só porque está de mau humor? Não, ética. Desde que ouvido o médico assistente e com justificativa médica contrária. Então, se o colega apresentou um relatório com uma justificativa e nós respondemos aquela justificativa, e a nossa resposta técnica, ela tem embasamento, a gente pode eventualmente até citar uma resolução ou um artigo, acabou. Essa negativa deve ser vinculada à direção técnica hierarquicamente superior. Esse ponto aqui ele é importante, esse finalzinho. Quem convoca reunião e estabelece horário de reunião é quem está hierarquicamente superior. Então, essa negativa deve ser vinculada à direção técnica hierarquicamente superior. Quando há conflito de possibilidade de resolver, olha, vai ter uma reunião que dia, vai ter uma reunião como, vai ter uma reunião aonde, o ideal é que seja feito consenso. Na falta de consenso, hierarquicamente superior determina quando vai ser o encontro. É claro que nós podemos nos recusar, isso tudo tem toda uma outra caminhada, mas o que eu acho lindo dessa resposta é que ela nos protege. Nós podemos sim negar. Rafael, mas a gente pode negar a qualquer tempo? Caso positivo, a negativa de pagamento pode ocorrer de forma retrospectiva? Sim.
Eu vou ler de novo a resposta. Sim. Eu, como outros colegas, tenho as minhas cicatrizes de batalha. E eu tenho processos também, faz parte. Porque eles dizem que eu não posso negar de forma retrospectiva. Giz Ellen, você está por aí? Giz Ellen? Falei seu nome errado, perdão. Vou embora. Essa pergunta responde aquele ponto. Se a gente pode negar os códigos retrospectivamente. Sim. A negativa de pagamento, glosa, pode ocorrer de forma retrospectiva desde que justificada, embasada tecnicamente e com fundamentação médica após as justificativas técnicas do médico assistente. Ou seja, a gente faz um indicativo de glosa, eles podem apresentar um relatório e a gente depois mantém. Agora, olha que detalhezinho, a operadora, não é o auditor, a operadora de saúde tem responsabilidade médica sobre todas as negativas de pagamento. Gente, eu não tenho responsabilidade, mas sobre, ou melhor, eu não carrego mais toda a responsabilidade da glosa, porque afinal eu sou um médico auditor vinculado à operadora. Agora, quem carrega essa corresponsabilidade é a operadora. Portanto, quando agindo para uma determinada operadora, o hospital agora que quiser nos encrencar, vai ter que encrencar junto não só a nossa empresa e nosso responsável técnico. É altamente questionável do ponto de vista jurídico se ela também não deve arrolar a operadora. E o hospital vai ter coragem de botar uma Bradesco, o médico, a ART, né, ou o médico, ou a médica responsável técnica pelo Bradesco, pela Unimed, pela Mil, no CRM, no CFM. Essa resolução é muito linda, gente. Caso positivo. Porque agora a gente vê, né? Caso positivo negativo. Pode o médico informar ao paciente? Aí vamos lá, Edilene, a sua pergunta. Caso positivo, pode o médico informar ao paciente, no momento da sua internação hospitalar, que o pagamento de sua permanência está sob júdice da decisão técnica do auditor do convênio? Sob júdice, entenda que não é, na verdade, sob júdice, né? Não está na justiça, mas está sobre análise, sobre malhetes. Mesmo após emissão de autorização de internação hospitalar? Não cabe ao médico fazer comunicação direta ao paciente. As tratativas de negativa de internação devem ser informadas ao hospital e ao médico assistente. Mas lembrando que essa comunicação ela não é tete-tete. Ela tem que ser triangulada. Então, você entrega isso para o preposto, exemplo, auditor interno, e ele encaminha ao médico assistente. Você não precisa passar pelo constrangimento de debater com o médico assistente se isso for risco para você. A resolução não proíbe que a gente converse com o médico assistente, vamos deixar isso bem claro. Ela não proíbe. É o tipo de comunicação. Ela não pode ter esse tom de ameaça de, olha, eu não vou pagar, cuidado com isso. Rafael, e se eu quiser visitar o paciente? Você pode, você é médica. Olha, eu tô vindo aqui, por exemplo, para saber como é que tá seu tratamento. Você sabe qual é a cirurgia que você vai fazer? Ah, doutor, eu vou fazer cirurgia de pálpebras. Não, peraí, aqui tá escrito extensos ferimentos com retalho cruzado. Foi o código solicitado. Blefaroplastia? Essa parte você não fala, né? Mas você pensa, entendi, o senhor vai fazer então uma blefaroplastia, obrigado. Vim aqui para saber como é que o senhor está. O senhor tem dúvidas em relação ao tratamento? A senhora compreende por que está internada? Qual é o quadro de saúde da senhora? Nós podemos conversar, fazer uma anamnese direcionada, mas a gente não pode, por exemplo, examinar o paciente dentro do leito, né? Tem vários... Ao mesmo tempo, essa questão da informação dada ao paciente, ela protege a gente, a resposta dessa pergunta protege a gente, porque não sei se vocês já ouviram no dia a dia de vocês a seguinte ameaça: então eu vou lá falar para o paciente que é você quem está dizendo que não vai pagar a cirurgia dele. Vou levar o seu parecer dizendo que não é para ele estar na UTI do nosso hospital. Na semana passada a gente teve uma ameaça de envio de cobrança particular, que o prestador disse, eu vou mandar o seu... a sua folha de prorrogação junto com a cobrança particular para ele. Aqui está dizendo o seguinte, isso não é algo que seja permitido ou lícito para o prestador fazer, ponto.
as ameaças que o hospital pode fazer para nós ficaram muito limitadas. O que essa resolução fez para nos ajudar foi, nós somos largados lá no hospital. Existem 200 médicos hoje no hospital, porque é um hospital de 15 andares. Ah, ok. Vai vir um de cada vez, no tempo do auditor, e vai vir pela boca do auditor interno, da auditora interna, pela diretora clínica do hospital. E é isso. É essa sequência. Ah, hoje essa reunião não vai continuar, porque eu agora recebi o seu relatório, vou analisar para responder. Não, você tem que responder agora. Falei, não, eu vou analisar a sua resposta. Eu recebi seu documento, registrei que recebi em tal data, e agora eu vou dar seguimento. Gente, eu amei essa resolução, estou por aqui, se vocês quiserem discutir mais alguma coisa, ela é curtinha, vale a pena lê-la todo, nós passamos pelas 9 perguntas. Só queria contribuir com uma coisa, pelo tempo, pelos embates, eu acho que os anos de atividade também fazem um pouco de diferença em relação desde o início do processo de auditoria, embate que a gente teve, inclusive, com hospitais que tinham auditor interno, hospitais que não tinham, que tinham um representante que era um diretor clínico ou mesmo técnico, ou o próprio dono do hospital. Então, mediante de não pagamento, de alguma inconformidade em relação ao que a gente pode chamar um processo de apontamento de glosa. E aí eu sempre digo assim, que o processo, ele está começando comigo, ele não termina comigo. Que o hospital fique à vontade para avançar nas etapas, porque existem etapas dentro do processo do contrato da própria operadora de saúde. Né? Até para colocar uma questão, eu acho que é uma forma de você ficar mais tranquilo no processo de discussão. O processo, você não é detentor deste processo. O processo continua. Ele pode continuar e o hospital use os seus artifícios, o próprio recurso de glosa, seu canal direto com o operador de saúde, para colocar o seu ponto de vista. E acho que, pessoal, o recado mais importante para a gente, enquanto auditor médico, auditor em saúde no geral, é que nosso argumento tem que ter sempre técnico, tem que ser sempre respaldado, porque isso protege a gente contra qualquer um desses males que possam tentar usar contra a gente, sabe? E a nossa defesa fica muito fácil. É até leve você, enquanto auditor, quando você sabe do que você está fazendo, você sabe o que você está apontando, e no final, se você está apontando um argumento técnico, a essência desse argumento é o que é melhor para o paciente, ponto, que é isso que a técnica vai proteger, é a saúde do paciente, você está respaldado de qualquer uma dessas armadilhas que possam criar ou tentar usar contra a gente, sabe? E isso vai fazer qualquer defesa nossa, isso vai fazer qualquer argumento de uma parte em contrário cair por terra, e o melhor, isso vai fazer a gente trabalhar bem de qualquer lado, porque às vezes a gente tem a sorte de viver somente de um dos lados dessa moeda da auditoria, né? Eu já tive dos dois lados, eu já tive do lado do prestador e eu já tive do lado da operadora. E quando você é técnico, não faz diferença, que seu discurso não muda. O auditor que eu era há 5 anos atrás é o mesmo auditor que é hoje, porque o embasamento técnico não mudou. Ou então ele muda de acordo com a mudança da evidência científica daquilo. E aí, essa é uma mudança que ela não é abrupta, porque a evidência não muda do dia para a noite, mas ela é uma mudança, inclusive, robusta, porque você mudou à luz do que foi comprovado cientificamente. Então, a gente acaba sendo um auditor mais forte nesse aspecto. Agora é a hora das perguntas, questionamentos, complementos. Vamos botar o doutor Rafael Alvarenga para pensar também, gente. Vamos botar ele na saia justa. Ficarem encabulados. Ou a resolução fala alto por si, né? É o momento da auditoria, gente. A gente está na crista da onda. Boa noite, Lisboa. Boa noite, doutor Micael.
Só fazer mais uma pergunta aqui. Por exemplo, quando a resolução fala do diretor técnico, eu fiquei imaginando que seria assim, né? A direção mesmo, técnica superior. Só que na prática, não são eles que consensam com a gente, né? É ali o diretor de cada setor, por exemplo, o diretor da UTI, diretor da Neurocard, diretor da... Enfim. Quando esse parecer do CFM fala que eu tenho que endereçar sempre o diretor técnico, eu posso, né, assim, de tabela, considerar que é o auditor que está auditando comigo, porque, assim, às vezes, o médico assistente, ele também é o diretor. Isso às vezes acontece. É a história do preposto, né? É quem o diretor indicou. Na ausência dele, ele está indicando alguém. Agora, o hospital tem que saber disso, que na hora que ele manda alguém falar ali, ele está representando o diretor. Não, perfeito, perfeito. Veja só, nós não cuidamos da gestão dentro do hospital. Se existe essa resolução, nós chegamos para trabalhar. Eu vou justificar o porquê que eu estou dizendo isso. Nós chegamos para trabalhar. Quando chegamos no hospital novo, é feita uma carta de apresentação, não ao médico assistente, mas à direção do hospital, que apresenta quem é o médico, a médica auditora. Então, nós somos apresentados formalmente, com um documento adequado à direção. O fluxo interna corporis, o fluxo dentro do hospital, é estabelecido pelo hospital, que tem que seguir as resoluções. Ele não pode alegar o desconhecimento da lei. Ele tem que seguir as resoluções. Então, com quem que tem que vir conversar conosco? O diretor. Ah, mas veio o diretor da UTI. Uai, porque o diretor mandou. E ele está com toda a responsabilidade para que haja a tomada de decisão. E a tomada de decisão dele tem que ser respeitada por quem o mandou. Perfeito, chefe. Percebe como a gente ficou forte? Quem mandou eles não lerem? Mas veja bem, muitas vezes, quando esse representante toma uma decisão que não está de acordo com as estruturas financeiras, daí vem alguém e ainda diz assim, não, mas espera aí, ele não me representa. E muitas vezes nós não temos força para sustentar isso, porque nós precisamos da operadora. Perfeito. E aí, mas o outro lado também, se a senhora for pensar, ele acontece com a gente, porque às vezes a gente que é o representante da operadora, a gente é contra-auditado e a operadora diz assim, doutor Rafael Lisboa, dessas 100 diárias de UTI, o senhor glosou 99, mas eu queria que fosse glosada a 100. O senhor pode rever essa conduta? E aí a gente revê na maior boa vontade do mundo. Então, assim, é uma via de mão dupla, sabe? Eu acho que os dois lados, no final, eles acabam sendo passíveis desse questionamento. Na minha fala anterior, que eu coloquei o auditor, é o equilibrista. Por isso que ele tem que ter a prudência, não estar nem tanto lá, nem tanto cá, porque nunca se sabe como isso vai avançar, porque há outros interesses também. Além do técnico, que a gente sabe que tem, há muito interesse econômico. E aí eu acho que entra até quando a gente fala naquelas habilidades habilidades e competências que o auditor tem, a gente, enquanto auditor médico, no dia a dia, estando dentro do prestador, a gente não pode gerar confronto com o prestador. Então, a gente tem que ser sábio no uso das palavras e até na argumentação para defender o nosso ponto de vista, para não deixar o prestador melindrado, né? Para não subir o nível da discussão no sentido em que nossa fala se perca e a gente acabe não conseguindo dar o nosso trabalho finalizado naquele dia. Doutora Giovana? Boa noite, Giovana, aqui de Brasília. Eu li essa resolução bem logo assim que ela saiu, e assim, ela inclusive me salvou de alguns probleminhas que eu tive durante a minha passagem com a auditoria concorrente agora no início do ano. Porém, essa parte da não normatização ainda do CFM, ela me deixa um pouco desconfortável, vamos dizer assim, né? E aí eu queria perguntar o que os senhores acham, assim, a gente não ficaria um pouco ainda no limbo
pela falta da normatização? Lisboa, posso começar? A área de auditoria médica, ela já é a área de atuação. O ponto é só o termo, auditoria concorrente. Na dúvida, falemos, somos auditores, auditoras e auditores. Porque a questão ali é só essa, é só a normatização da auditoria concorrente. É só o termo. É que durante, desculpa, doutor Rafael, só um minutinho. Durante a minha passagem, né, quando eu comentei o fato de eu ter lido esse regulamento, esse parecer, e não sei se foi inteligente ou não, mas eu acabei colocando isso para a auditoria do hospital, né, na pessoa lá da auditora do hospital, colocando algumas questões. E isso foi um ponto que eu fiquei, porque juridicamente falando, quando a gente tem algo que ainda não é normatizado, é complicado você, na verdade, não poderia estar atuando. Assim, do parecer jurídico que eu estou falando, da parte da lei. Não seria isso? Mas, novamente, a gente volta para essa própria resolução. Vou compartilhar de novo minha tela, posso? Pode, por gentileza. Eu acho que isso vai ficar... Deixa eu diminuir essa daqui, deixa eu aumentar essa daqui, e deixa eu ir para essa página aqui. Tá vendo minha página? Tô vendo. Então, olha só, ele vai discutir isso. Então, dentre as atribuições, eu vou ter que ler esse pedacinho, tá? Dentre as atribuições extraídas de alguns manuais técnicos e artigos encontrados, que são aqueles da Unimed, o médico que atua nessa modalidade de auditoria, então o que ele está discutindo é a modalidade de auditoria, faz o acompanhamento durante a internação por meio de visitas e alas ao leito, entra em contato com médicos assistentes, verifica irregularidades cometidas por médicos assistentes, blá, blá, pelo médico, participa de procedimento e da decisão de permanência, identificando as falhas profissionais. Ele está aqui só descrevendo o que a gente já sabe que é. Na sequência, eu vou pegar a resolução aqui só para poder colocar, eu achei que eu tinha colocado aqui também, eu vou fechar aqui que é o tempo de eu procurar. Na sequência, o que ele fala? Isso então é auditoria de contas. É isso que ele fala na resolução, tá? Isso então é auditoria de contas, mas é uma auditoria de contas que vai acontecer em outro momento. Pronto. E a auditoria de contas está bem normatizada. Gi, a questão é só semântica, é só que ele diz assim, eu não reconheço essa auditoria que você fala que acontece no momento que o paciente está internado, que seria o concorrente em relação ao tempo. Ele diz assim, mas eu reconheço a auditoria prospectiva e retrospectiva. Então, tudo bem, eu só não vou chamar de concorrente o que eu faço. Tanto que tem algumas outras operadoras que dão a recomendação para a gente, chame de auditoria de leitos, chame de auditoria retrospectiva ou prospectiva, mas a questão é só semântica. E aí, quando ele diz que não é normatizado, é só que ele diz assim, ó, o CRM não editou uma lei que chama de auditoria simultânea isso, auditoria concorrente é aquilo, auditoria recorrente, que a gente usa o termo na Audicare, é aquela outra coisa. Então, ele está dando muito mais sentido ao termo técnico em si, sabe? Ele só está dizendo assim, não tem um dicionário que definiu esse termo técnico, então, por enquanto, ele não é o mais adequado. Mas aí, quando você diz que isso é uma zona cinza, é tão cinza que você não pode dizer que está certo, mas você também não pode dizer que está errado. Então, não existe regulamento. E há um outro ponto ainda, na própria resolução, as perguntas são, e aí eu vou compartilhar de novo aqui, é o próprio parecerista respondendo aqui. O auditor concorrente. E ele fala, o auditor concorrente pode negar. Só que ele tem um cuidado, ele fala, o auditor. Percebeu que ele tirou a palavrinha, concorrente, na resposta? Então, ele entende o que se está falando, ele responde tudo em relação à auditoria concorrente, como ele é perito judicial, ele só fala lá, olha, eu vou falar auditor, eu não vou falar auditor concorrente, porque esse termo é lá da Unimed, e o conselho ainda não decidiu se vai ser esse o termo. Entendi. Perfeito. Mas, de qualquer maneira, isso eu estou no carro agora, desculpa, gente, mas eu continuo acompanhando. Gi, só para você ter uma ideia, eu sou do tempo que não existia isso, não. Era auditor. Eu era auditor ou de prorrogação ou de contas. Era assim que a gente se chamava. Então, o termo concorrente veio agora há pouquíssimo tempo, né?
O que a gente faz é uma auditoria, seja de contas ou prorrogação ou beira-leito, né? O melhor é falar auditoria médica, tá bom? Exatamente. Porque o termo no CRM é auditoria médica. Perfeito. E a gente não adjetiva, tá? Internamente a gente adjetiva. Obrigada, muito obrigada. Doutor Vilmar. Muito obrigado também. Oi, boa noite. Sou o doutor Vilmar Belo, estou falando de Curitiba. Só para talvez acrescentar alguma coisa para vocês. Eu sou um pouquinho novo nisso, só estou há 28 anos fazendo auditoria externa, concorrente, o nome que vocês quiserem dar. Tudo que foi falado aqui eu já faço há 28 anos. Então, o conselho está atrasado, não somos nós que estamos novos nisso. Tá bom? Talvez e até nessa questão jurídica, quem tá mais geralmente novo, né, ela costuma ser atrasada, né, professor Vilmar? Não sou profissional, não começo com essa história, Rafael. Assim, eu só estou colocando isso porque eu vi que o comentário muito pertinente do outro professor Rafael, que está aí, ele sim é o professor, mas nós não, bom, pelo menos toda essa minha longa jornada que estou na auditoria externa, que esse era o nome que nós usávamos no HSBC, antigo Bamirinos, foi ali que eu aprendi a fazer auditoria, na verdade, e posteriormente foi passando por outras empresas, foram mudando de nome, no Instituto de Curitiba aqui, que é vinculado à prefeitura, uma autogestão, eu chamo de visita médica hospitalar. Então eles vão mudando, é isso mesmo, a semântica, o nome, mas nós somos auditores, né? Cada um dentro de uma área, né? Então, o da liberação, o que vai visitar, o que vai pagar conta, auditores. Só tentando, talvez fazendo, talvez o que é mais importante, separar, nós não fazemos perícia, nós não examinamos o paciente, nós só conversamos, identificamos o que foi pedido através, geralmente o fluxo vem da liberação, então alguém está liberando, está em dúvida, precisa de alguém olhando lá no local, não periciando, olhando para verificar se o paciente está internado, se foi aquele código que foi solicitado, enfim, o motivo do internamento, né? Então, a liberação, muitas vezes, ela vai trabalhando com liberações, seja de diária, seja de procedimentos, e ela precisa de alguém para olhar. Nós somos os olhos do auditor da liberação. Isso quando não a empresa já faz, você fazer as três coisas, que é o meu caso hoje, né? Eu libero, eu visito e eu pago a conta, né? Mas em empresas que isso, a Unimed é muito separado isso, né? Tem o da liberação, tem o grupo que visita e tem o grupo que paga. Então, nessa situação que você faz, que você trabalha num ambiente assim, você faz o que é pertinente. Então, o visitador, o concorrente, o nome que nós quisermos dar aqui, o auditor externo, ele está lá para verificar, vamos dizer assim, em loco no hospital, e é o que mais se expõe, com certeza, né? Porque muitas empresas, o liberador está dentro, atrás de um computador, então ele não conversa somente por telefone com o médico, né? E outras empresas também pode acontecer de você fazer dentro de um ambiente fechado, onde está fazendo a conta. Então, quem realmente está, vamos dizer assim, mostrando a sua cara é quem está fazendo as visitas, quem passa com os colegas, quem vai lá conversar ao vivo, ou vai no paciente, ou mesmo vai visitar no andar, enfim. Então, esse médico, que é o visitador, ele sim, ele sempre é mais lembrado. Tanto que talvez eu sou mais lembrado como auditor hoje do que como cirurgião. Eu estou só esse pouco tempo de 28 anos, né? Eu já passei por todos os hospitais de Curitiba. Então, as pessoas me conhecem mais talvez como auditor do que como cirurgião. Mas é um trabalho que agora o Conselho está começando a oficializar o que já existe. Bom, eu estou nisso há 28 anos, mas existe muito antes de mim, né? Tá bom? Só para acrescentar um comentário. Mais perguntas, contribuições, pontuações? Doutor, eu só quero fazer uma colocação, viu, doutor Giovana? Que quando traz assim, não foi ainda regulamentada, eu acho que precisamos lutar para ser. Então, acredito que devamos nos aproximar mais e mais ainda dos conselhos para que essas situações sejam tratadas, para que o médico auditor realmente sinta-se confortável na sua profissão, no seu trabalho. Então, acredito que vocês ficarão melhores, né, no processo. Certamente. Acho, inclusive, como o doutor Rafael colocou, o CFM está bem atrasado. Doutor Vilmar também.
Também colocou. Aliás, 28 anos já sabe tudo e mais um pouco. E o CFM com certeza está correndo atrás, mas abraçadas muito curtas ainda, por favor. Até porque eu acredito que vocês tenham observado que está havendo mudanças muito fortes. E hoje nós tínhamos auditoria de leito, mas não como hoje. Hoje nós temos uma auditoria de leito onde vocês precisam fazer as mudanças diárias, né? Doutora Dilene, que está em tela, é uma das profissionais que eu acho que faz esse trabalho com uma força muito grande em São Paulo. Nós temos aqui, como aqui em Brasília também. Então, houve uma mudança muito grande nesse processo. Hoje nós entregamos 2 colunas de resultados financeiros. A coluna da auditoria de leito, a coluna da auditoria de conta. Então, as coisas, a cada dia que passam, ficam mais fortes e precisamos ter médicos profissionais com os perfis para tal. Se vocês me perguntassem qual o maior desafio hoje para a empresa de auditoria, encontrar esses profissionais com esses perfis. E daí, doutor Vilmar, tem aquela situação assim, o médico que faz a auditoria de leito tem as mesmas habilidades para fazer a auditoria de contas? Sim, mas não todos. Não é? Doutora, desculpa, eu não levantei minha mão aqui, mas só para acrescentar. E ainda tem ainda o fato do médico da liberação, ele tem que estar com tela de contrato, ele tem que estar com as DUT, ele tem que estar na frente de uma possibilidade de conversar com alguém especialista rapidamente. Então, o médico da liberação é um perfil de regulação, né? Sim, regulação, exato. Esse chama de liberação, regulação, viu? Outra vez é semântica, né? Nós mudamos os nomes aqui. Mas esse é o perfil de médico mais especial ainda. Eu sei porque eu tenho uma colega aqui que ela é muito boa no que faz, há muitos anos, aliás, ela é mais antiga do que eu, Jesus, mais de 28 anos. E ela está hoje exclusiva numa única operadora, porque quando ela vai trabalhar, ela abre tantas telas ali, eu olhando eu já fico confuso, porque ela lida, mais um pouquinho ela faz até perícia ali na hora, porque ela consegue, e ela tem esses argumentos que o doutor Rafael falou, técnico, né? Que quando ela liga para o profissional, olha, eu não vou liberar o teu material porque está faltando isso, isso, aquilo, a DUT fala isso, a Anvisa fala aquilo. Então, é um perfil muito mais específico ainda da regulação, da liberação. Então, realmente, isso que você falou, são profissionais bem diferentes, né? É verdade, doutor. Mas isso a gente também tem que ter hoje, né? Eu sinto um pouco falta do conhecimento do profissional que está chegando agora, de conhecimento de contrato, principalmente das operadoras. Então, ele prorroga sem contrato na mão, ele faz contas sem contrato na mão, ele faz sem saber DUTs, sem saber. Então, eu acho que agora já está começando, pelo menos aqui em São Paulo, acredito que aí em Curitiba também, isso já está extrapolando um pouco, né? O auditor de contas também tem que conhecer muito contrato, muita DUT, porque senão a gente não consegue fazer mais auditoria, não. Doutora, reforçando a fala do doutor Vilmar, esse profissional com conhecimento em DUTs e demais leis que regulamentam a saúde são raros. A Audicare iniciou um processo, nós agora temos o setor de regulação. Inclusive, nós regulamos o Senado Federal, tá? Encontrar esse profissional para executar o trabalho exclusivamente na regulação não é fácil. A gente encontra bastante dificuldade. Então, quando a gente encontra, ele gosta, mas ele ainda não tem o domínio. Mas tudo bem, eu estou falando de um espaço como Brasília, que é ainda uma cidade muito jovem, então tem muita carência de um material humano mais qualificado, é totalmente diferente de São Paulo, né? Você que está em São Paulo, o doutor Vilmar está no Paraná. Mas é difícil ter esse profissional, então é bom que tenha novos e novos que gostem da seara da regulação, tá? E que bom que nós temos esses espaços de formação, né? Dentro da Audicare. E que a gente possa, dentro da nossa equipe, formar e nos tornarmos mais e mais capacitados. E olhe, lembrando agora do começo dos primórdios que eu falei lá atrás, que eu aprendi auditoria com o Dr. Rafael, não existia na rede em que eu trabalhava ninguém para me ensinar auditoria, porque o auditor que eu entrei para fazer uma dupla com ele foi embora na semana que eu cheguei,
Então, literalmente, eu fui perguntando assim, mas o que eu faço aqui? Aí alguém dizia alguma coisa, alguém dizia outra, e eu tinha que defender a rede contra o Dr. Rafael Alvarenga, e era esse o meu trabalho. E hoje a gente já tem esse espaço de troca, de conviver com auditores. Eu cresci muito aqui em São Paulo, podendo conviver com o doutor Edilene, com o doutor Edivaldo, que já tinham anos de experiência e podiam me dar esse conhecimento, e daqui de São Paulo, que é uma praça desafiadora também, isso fez muita diferença para mim. Então, essa troca da gente poder, inclusive, estar aqui agora nesse momento para poder expor dúvidas, para poder discutir um parecer, ela é uma coisa que a gente não tinha acesso até pouco tempo atrás. Então, isso é bem legal. A doutora Vitória está trazendo que o doutor Rafael foi um dos seus, digamos assim, professores, vamos falar isso, né? Professores. Mas, assim, senhoras e senhores, eu hoje fiquei muito feliz, tá? Com a seleção dos trabalhos científicos para a sociedade de vocês, né? Para o SBAM. Então, eu vi que dos 33 trabalhos selecionados, a Audicare tem 9. Então, fiquei muito feliz, muito obrigada, e vamos lutar para que a gente tenha uma bela apresentação lá em Salvador, né? Algumas pessoas de São Paulo, de Brasília, tem alguns aqui em tela que são autores dessas obras, que eu sei que farão história e ficarão na história da medicina do nosso país, não é? Então, mais algumas perguntas, olha aí, palmas e... Que bom, né? Então, o doutor Vilmar, doutor Rafael, a gente sofre, mas a gente também tem umas coisas bacanas. Gabriele, diga, Gabriele. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria parabenizar ao doutor Rafael. Tive a oportunidade de atuar com ele logo no meu início da Audicare, está sempre trazendo muito conhecimento e muita inovação para a gente. E, doutor, o que eu queria saber? A gente tem algum estudo ou já algo que faça o link entre a normativa e o IA, e a tecnologia do IA? Gabi, tudo bem? Saudades. Eu não sei se Tudo foi para bom? mim ou se foi para Lisboa. Foi para você, foi para você. Então, olha, a gente só agora está engatinhando em resolução que fala sobre IA. Só para você ter uma ideia, tem uma resolução que fala, ela é do Pará, que fala sobre o Google, tem uma resolução de São Paulo, que fala também sobre o Meet, algumas coisas do Google, mas especificamente isso está bem começando, né? Tem um detalhe, calma, tem uma resolução, agora eu não vou lembrar de cor, tá? Ela diz que a auditoria, ela não pode ser feita por computador, tá bom? A gente pode ter um encontro só para falar sobre isso, tá? Porque aí seria uma coisa muito polêmica agora. Mas, basicamente, o que ela fala, eu estou tentando lembrar o número dela aqui, você me pegou de calças curtas, tá? Mas ela coloca que todo esse trabalho que a gente faz precisa continuar sendo feito por humanos. O computador ele pode filtrar alguma coisa, mas a auditoria mesmo tem que ser por a gente. Mas eu separo, eu faço uma outra apresentação. Se couber, se houver o espaço, se for adequado, eu faço um outro momento sobre isso. Um detalhe, Gabi, é que às vezes a gente enxerga inteligência artificial como uma coisa completamente diferente de tudo que a gente tem hoje, mas hoje, com inteligência artificial, a revolução que a gente está vivendo é exatamente a revolução que todo mundo viveu há 30 anos atrás com a chegada dos computadores no serviço de saúde. De repente, todo mundo que passou a vida inteira fazendo prescrição na mão ia ter que usar um programa para fazer a prescrição, e essa prescrição ia ter que ser impressa. E aí todo mundo odiava isso, porque essa tecnologia nova não era boa, não funcionava, não era confiável, e de repente hoje, 30 anos depois, todo mundo quando senta para trabalhar, a primeira coisa que tem que pegar é ligar seu computador, pegar seu notebook para o trabalho. Então, inteligência artificial é uma ferramenta a mais, ela não exime a gente de nossa responsabilidade, inclusive técnica. Então, digamos assim, ela vai ser uma ferramenta para diminuir o trabalho braçal, para focar nossa atenção, mas no final, o trabalho, a resposta, ela pertence a gente enquanto médico auditor. A Audicare está colocando
os pés nesse mundo da inteligência artificial. Agora a chefe falou do nosso departamento de regulação, mas a gente tem também um departamento que está trabalhando com inteligência artificial, porque a gente vai surfar essa onda do futuro e vai surfar ela com a maestria que a Audicare tem ao longo desses 22 anos de história. Mas a questão que a gente não deve perder de vista é só mais uma ferramenta dentre muitas outras. E a nossa responsabilidade, ela não é retirada e nem diminuída em nenhum momento quando a gente está usando qualquer ferramenta que seja. É a mesma coisa do estetoscópio, é a mesma coisa do ultrassom, e agora a gente tem inteligência artificial como aliada. Até porque Gabi, você eu trabalho... Oi, senhores. Doutor Edivaldo e doutor Rafael Alvarenga. Eu disse, até porque você também tem que saber usar a IA, né? Porque se você não souber usar, então requer a tua inteligência, né? É o grande desafio, né, doutor? Gabi, eu trabalho com o ChatGPT aberto na versão paga o tempo inteiro. Ele está o tempo inteiro ligado com o que eu estou editando, porque ele é uma ferramenta que acelera muita busca por literatura, por exemplo. Mas o que a gente não vai poder fazer na inteligência artificial é fazer glosa de solicitação de procedimento sem que as negativas possam ser questionadas e discutidas por humanos. Então, é esse que é o gargalo. No final, se extrai, é isso que cai, tá? Mas dá pra gente conversar bonitinho sobre isso. Não, perfeito. Muito obrigada. Sim, um detalhe, todas as empresas terão IA. O que vai haver é quem tem uma IA mais inteligente. Esse é o grande desafio, doutor Laércio. Esse é o grande desafio. Quem terá uma IA mais robusta de informações? Então, é isso, tá? Mas, realmente, estamos trabalhando para termos uma boa IA. E aí, doutor Rafael? Os Rafaéis aí que se lutem para que a gente tenha uma grande ferramenta nesse universo. Rafael, gostaria de parabenizar pela aula, foi espetacular, tá? Eu já tinha uma noção desse parecer de CFI, né? Mas assim, não dessa forma. Foi mal, o pequeno aqui tá bagunçando a cozinha. Mas assim, não dessa forma que foi feita, abordada nessa aula. Sobre a IA, eu acho importante esse momento, tá? Se você realmente quiser preparar essa aula, eu posso até te ajudar de alguma forma. Sobre as dúvidas que a gente comentou levemente nessa aula, eu sou um pouco mais novo na auditoria, estou mais ou menos com 4 anos, tem colegas aqui que estão quase com 30 anos, igual a doutora Ana Cristina, né, Araújo Dantas, que é a nossa, né? Então, assim, realmente é uma honra estar com vocês nesses momentos e poder aprender com vocês também, né? Então, tive a honra de conhecer os 2 Rafaéis que estão aqui, inclusive pegar prorrogação dos 2, que não teve consenso para fazer 1 ano depois, que a operadora me pediu. E até as DUTs, além da gente usar na prospectiva, a gente usa também na concorrente, né? Na concorrente, não, perdão, na retrospectiva. Esses dias teve uma negativa de um código, que foi aquele implante intratecal de bombas, que é para dar direto na medula, né? Para pacientes com dores crônicas e espasticidade. E a gente nega ele baseado na DUT, na retrospectiva. Então, assim, além da gente usar elas antes, a gente pode usar elas depois. Então, assim, é vasto o conhecimento sobre elas e, assim, poucos profissionais têm conhecimento. Inclusive, da assistência, quase nenhum tem. A gente vê muito aquela questão, né, do curativo a vácuo, que o colega fica querendo fazer no paciente, e o paciente está internado. Ele, porque eu vou fazer, e deixa o paciente internado esperando, até o plano autorizar. Então, assim, realmente... esse conhecimento ele ainda está sendo disseminado, né? E assim, eu acho que esses momentos aqui são muito importantes. Quanto mais a gente ter esses momentos, assim, para a Audicare, é um conhecimento absurdo. Não tem nem como quantificar isso aqui, de verdade. Isso aqui é outro nível, tá? É absurdo. A gente nunca teve essa rede de apoio na auditoria igual a gente está tendo hoje na Audicare. Isso aqui é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Parabéns aos trabalhos que a gente conseguiu aprovar aí, galera. Foi excelente. Muito bom o resultado. Muito feliz. Então, ok, senhoras e senhores. Mais alguma colocação? Mais alguma pergunta? Doutor Rafael Lisboa, você que está pilotando o transatlântico, né? Doutor Rafael Alvarenga, muito obrigada. Parabéns. E vamos trabalhar outros temas para que a gente enriqueça mais e mais e mais os nossos profissionais e que vocês se conheçam também mais e mais, né?
E agora a fala é sua, doutor Rafael Lisboa ou doutor Rafael Alvarenga, para as devidas... Olha, eu agradeço o doutor Rafael Alvarenga por disponibilizar o tempo dele para poder conversar com a gente. É sempre bom. E a ideia, assim, gente, é esse espaço do Audicare Academy ser um espaço de troca entre a gente mesmo. Então, vocês podem propor temas, podem mandar mensagens para a gente. Todo mundo das lideranças da Audicare é extremamente aberto, então nos provoquem mesmo, vamos sugerir tema, vamos falar assim, olha, eu quero ver tal coisa disso, porque é só discutindo, é só estudando, é só escrevendo, publicando um bocado de trabalhos no Congresso que a gente vai fazer a auditoria médica evoluir em relação a conhecimento e em relação à técnica, né? Então, vamos juntos. A Audicare está querendo tomar o Brasil e a gente vai junto com ela. E aí, senhores, doutor Rafael, você quer fazer alguma consideração? Salientando que nós temos 4 Rafaéis, né? Só agradecer, mandar um beijo, um abraço para todo mundo. Então, ok. Então, uma grande... Obrigado a todo mundo, pessoal, e muito boa noite e até a próxima. Tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigada. Olha Boa quem noite, tá tchau. Obrigado. E aí, Ayla? Boa noite, Ayla. Bonita. Dá tchau. Eu te mostrei pra todo mundo te ver, princesa. Tchau. É o meu amor.